estamos iniciando hoje uma nova série de mensagens, onde nós vamos falar sobre isso, viva a sua fé. E nós vamos estar baseada na carta de Tiago, às 12 igrejas. Então, as 12 tribos, né? E o que nós precisamos, queridos? Eu queria que você guardasse isso no seu coração, porque nós vamos observar muitas coisas, Tiago ensinando a igreja, Tiago ensinando as igrejas, o comportamento, a atitude delas, o que elas devem fazer, como elas devem se comportar. E nós, queridos, precisamos nesse tempo viver isso, viver o que Deus tem preparado para nós. E hoje nós vamos trabalhar isso, como que nós vamos vencer as provações. Alguém tem provação aí? Quem tem provação, luta, dificuldade, levanta a mãozinha. Tem uns que não tem, né? Mas às vezes os que tem dobrado, né? Tem dobrado, e nós temos, não tem jeito, né? Todos nós passamos por lutas, dificuldades, provações, coisas que nós não queríamos passar, mas não tem como fugir, né? E nós vamos ver isso hoje, algumas coisas que é de suma importância da fé cristã. Vamos começar lendo o texto de Tiago, capítulo 1. Hoje nós vamos ficar só nos 4 primeiros versículos de Tiago, capítulo 1. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Quantas? Diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Estamos vivendo uma época de crentes imaturos, de crentes crianças na fé. Paulo diz, olha, deixa das coisas de menino, larga as coisas de menino, cresce. Mas crentes que há anos na igreja ainda estão precisando do leitinho, estão precisando, sabe, de uma mamadeirinha. E nós vemos Tiago, sabe, com grande intensidade escrevendo essa carta. Ele é mais pregador do que escritor. E a carta de Tiago é como se Tiago pegasse a gente pelo colarinho, olhasse nos nossos olhos, no fundo dos nossos olhos, e falasse conosco algo que é urgente, algo que, como se ele estivesse desesperado, e falasse assim, vocês não estão entendendo, vocês precisam compreender essas coisas. Tiago tem urgência. Agora, por que Tiago ele escreve essa carta? Tiago escreve para resolver alguns problemas que as 12 tribos estavam passando. Eles foram dispersos, e agora eles precisavam de uma orientação. Eles estavam passando por duras provações, eles estavam sendo tentados a pecar. Alguns crentes estavam sendo humilhados pelos ricos, enquanto outros estavam sendo roubados pelos ricos. Alguns membros da igreja estavam buscando posição de liderança. Alguns crentes estavam falhando em viver o que pregavam. Outros crentes estavam vivendo de forma mundana. Outros não conseguiam dominar a língua. Outros estavam se afastando do Senhor. Havia crentes que estavam vivendo em guerra uns com os outros. Nós não estamos vivendo essas coisas, irmãos? Não estão passando pelas mesmas coisas? Parece que Tiago escreveu ontem essa carta para nós. E nós precisamos cair em si. Esses são os mesmos problemas que nós estamos enfrentando hoje, querido. Como igreja de Jesus. Crentes despreocupados em conhecer a verdade, em conhecer a Bíblia. Crentes que vêm passear na igreja, mas lá fora não dão testemunho nenhum. Crentes que aqui na igreja é super santo, mas numa festa vive rebolando. Crentes que não
tem compromisso com Deus, não tem compromisso com Jesus, não tem compromisso com a verdade, estão muitas vezes escandalizando o Evangelho de Jesus, e estão escandalizando até a igreja, porque dizem, eu sou lá da igreja missionária, eu sou crente, mas a sua vida não condiz com a verdade bíblica. Obrigado. Não condiz. E é por isso, queridos, que Tiago escreve, porque ele estava vendo que o problema das 12 tribos, dos crentes, era a imaturidade cristã. Nós falamos alguns meses atrás sobre imaturidade, sobre maturidade cristã. E queridos, nós temos que, buscar, ouvir a palavra e orar e pedir, Senhor, que essa palavra entre na minha mente, desça no meu coração e produza fruto. Porque se entrar por um ouvido e sair por outro, não valeu nada, queridos. Nós precisamos mudar. E nós, em primeiro lugar, eu quero compartilhar com você que nós precisamos ser transformados de incrédulos em servos de Cristo. Precisamos mudar, queridos. A igreja missionária, qualquer igreja, está cheio de crentes incrédulos. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos mudar, ser servos de Cristo. E Tiago, ele diz assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Quem que é esse Tiago, queridos? Havia 3 Tiagos naquela época ali, no contexto cristão. Havia o Tiago, filho de Zebedeu, que era o apóstolo, havia irmão de João, havia o Tiago, que era filho de Alfeu, e havia o Tiago, que era irmão de Jesus, filho de Maria e José. E lá em Mateus 13:55 diz, não é este o filho do carpinteiro? Não, o nome de sua mãe não é Maria, e não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Esse Tiago, que é o irmão de Jesus. Essa carta não podia ser escrita, queridos, pelo Tiago, que era filho de Zebedeu, o apóstolo. Por quê? Porque ele tinha morrido antes. Antes da carta ser escrita, ele já tinha morrido. Essa carta não podia ter sido escrita por Tiago, filho de Alfeu, porque ele não exercia nenhuma influência na igreja. Ele não era uma pessoa, de influência, então não podia. Essa carta, ela foi escrita por Tiago, irmão de Jesus. Quando você observa lá em João capítulo 7, você vai perceber que Tiago, ele não acreditava em Jesus. Ele ainda não cria em Jesus. Mais tarde, ele se torna o quê? Um líder da igreja de Jesus Cristo. Mais tarde, ele se torna uma pessoa que foi muito reconhecida como servo do Senhor Jesus. Esse Tiago foi um dos que Jesus escolheu para aparecer depois da ressurreição de Jesus. Esse Tiago, ele estava lá no Pentecoste junto com os apóstolos, quando o Espírito Santo desce e enche eles com o poder do Espírito Santo. Esse Tiago, Paulo chama ele de pilar da igreja em Jerusalém. Esse Tiago, Paulo viu, encontrou com ele, quando ele se converte, e Paulo também, na última viagem, ele se encontra com esse Tiago. Quando Pedro sai da prisão, ele fala para os seus amigos, conte para Tiago. Vai lá, conta para Tiago, está lá em Atos capítulo 12. Esse Tiago foi líder importante no concílio de Jerusalém, primeiro concílio. E eles estavam ali, no Atos 15:13, diz assim, quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam-me. Ele era uma pessoa que as pessoas o ouviam. Judas identificou-se simplesmente como irmão de Tiago. Esse Tiago, irmão de Jesus, ele morre apedrejado no ano 62 depois de Cristo. Ele era, o povo gostava dele, o povo o amava, mas a aristocracia não. Os doutores da lei, os senhores da lei, os doutores que diziam que eram doutores na Bíblia, não, esses não. Por quê? Porque Tiago, ele bate de frente contra eles,
contra as atitudes deles, contra o comportamento deles. O sumo sacerdote Ananos, esse leva Tiago para o sinédrio, e lá ele é condenado a morrer apedrejado. E assim acontece, porque ele batia contra. Ele não permitia, ele não aceitava a exploração que até esse Ananos, que era um dos sacerdotes, faziam com as pessoas menos afortunadas. Ele não permitia, então Ananos não gostava dele. E Ananos fez o quê? Levou ele e condenou ele, conseguiu condenar. Esse Tiago, queridos, preste atenção nisso. Ele passa de incrédulo a crente, de crente a líder, de líder a servo de Cristo. A pergunta, queridos, você é um servo de Cristo? Você é servo de Jesus? Ou você só quer ser servido? Tiago, queridos, nos mostra que nós podemos ser incrédulos, mas nós podemos nos converter e nos tornar servos do Senhor Jesus. Servos daquele que nos amou. E servo daquele que transforma. Esse é o verdadeiro evangelho que produz transformação. E é esse evangelho que nós precisamos dele, queridos, para que nós possamos ser transformados. Em segundo lugar, queridos, antes de ir para o segundo tema, segundo título, o que eu queria falar para você? Essa transformação nos mostra o quê? Um médico que se converte e está disposto a servir na igreja lavando banheiro. Conquanto muitas pessoas acham que a sua posição, o seu estudo, a sua condição financeira o impede de fazer alguns serviços. Queridos, no reino de Deus não tem isso. Nós fomos chamados para ser servos. Servo serve. Se o servo não serve, ele não serve. Entenderam, né? Nós fomos chamados para servir, queridos, aonde for necessário. Os teens lavaram aqui a igreja, limparam os banheiros, a juventude fez isso. Por quê, queridos? Porque nós estamos aqui para servir, e você não é mais especial do que os outros. Então preste atenção nisso. Você precisa ser transformado de incrédulo em servo do Senhor Jesus. Em segundo lugar, nós fomos transformados em um povo especial, mas não num povo isento de aflição. Somos especiais porque o Senhor Jesus nos escolheu. A palavra de Deus diz que não fostes vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi, a vós outros. Então nós somos especiais, fomos escolhidos. O Senhor nos escolheu. Somos melhores do que os que estão lá fora? Não estou dizendo isso. Não esqueça que Ele nos chamou para servir, para ir lá fora. Não é para ficar aqui dentro, é para ir lá fora. Fazer discípulos lá. Fazer discípulos, ser servo aonde você trabalha, ser servo na escola, na universidade, ser servo de Jesus aonde você está. Porque ser servo e dizer que é crente aqui dentro é beleza, maravilha. Mas lá na universidade eu já fiz isso, já participei disso. Lá na universidade é onde o crente é chamado de um monte de coisa que não é gostoso, né, de se ouvir. Mas é lá que você precisa ser crente de verdade. É lá no seu trabalho, é lá na rua que você precisa ser crente de verdade. Porque, queridos, só vai subir aqueles que são lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. Não é aqueles que frequentam a igreja, é aqueles que são lavados no sangue do Cordeiro. É aqueles que são limpos, aqueles que foram realmente transformados. E Tiago nos mostra que nós não estamos isentos de aflição. E ele escreve as 12 tribos. As 12 tribos são os judeus que se converteram, se passaram a ser cristãos, chamados como cristão, e possivelmente esses são aqueles que se converteram no Pentecoste. E foram o quê? Depois do Pentecoste, depois que mataram Estevão apedrejado, é o primeiro mártir. Depois que matam Estevão, a igreja começa a ser perseguida. E aí os crentes precisaram fazer o quê? Dispersar. Então, quando você ouvir a dispersão,
você saiba que foi isso, quando os crentes começam a ser perseguidos e começam a ir para vários lugares do mundo. E nós estamos caminhando, queridos, para um tempo dos crentes voltarem a ser dispersos, perseguidos. Nós já estamos sendo, o cristão já está sendo perseguido. Se você olhar o Congresso, queridos, tem milhares de projetos lá para fazer com que os cristãos e a igreja acabem. Projetos que parecem inofensivos, mas que são ofensivos contra a igreja de Jesus Cristo. Então nós temos que estar preparados. Esses crentes, eles são crentes, queridos, mas eles são perseguidos. Eles são crentes, mas são dispersos. Eles são crentes, mas tiveram seus bens saqueados. Eles são crentes, mas são pobres, e muitos deles estão sendo oprimidos pelos ricos. Eles são crentes, mas ficam enfermos. Eles são crentes, mas sofrem. É por isso que essa frase que está aqui agora, que vai ser colocada aqui, queridos, olha lá, pode pôr, filho, a outra frase. Isso, vida cristã não é uma redoma de vidro, uma estufa espiritual, é um campo de batalha, gente. Nós estamos num campo de batalha. A irmã chega para mim antes do culto e fala: pastor, parece que quando a gente começa a jejuar, o trem fica pior, e fica mesmo, queridos, porque Satanás não vai desistir, ele quer que você desista, isso sim. Não somos poupados dos problemas, mas nos problemas, querido. Essa é a verdade. Nós vamos passar por aflições, por lutas, mas fica firme. Persevera, queridos. Nós somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus que nos amou. Aleluia, glória a Deus. Agora, nós ficamos fazendo a pergunta, nós ficamos lá: ai Jesus, por que eu estou assim? Por que não muda a minha situação? Ai Jesus, por que tem crente que fica doente? Ai Jesus, por que eu estou doente? Eu sou tão crente, eu sou fiel, eu faço isso, eu sou aquilo. Querido, Jesus nunca disse que você não ia passar por essas coisas. Mas Ele garantiu que Ele ia estar com você. Ele garantiu que não ia desistir de você. Nós é que desistimos muitas vezes dEle, mas Ele não desiste de nós. Terceiro lugar, queridos, nós precisamos transformar tribulações em triunfo. Fala assim: transformar tribulações em triunfo. Isso, queridos. O versículo 2 ao 4 diz assim: meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Aí o crente está passando por provação, a cara, o jeito muda, parece que vira, sabe, parece que tem, a tristeza inunda o ser dele, enquanto ele deveria estar contente. Não é a gente não é masoquista, nem sadomasoquista, tá, querido? Mas saber que se nós estamos passando por essa luta, é porque o Senhor Jesus achou que nós poderíamos passar, e nós vamos crescer com isso. Você vai sair melhor, você vai sair mais forte, você vai sair vencedor, queridos, em nome de Jesus. Então vamos mudar o jeito, vamos mudar o nosso jeito de ser. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Queridos, nós precisamos mudar a tribulação e passar a ser triunfo. Estou passando, não vou mentir, né? Está fácil? Não está, mas eu estou firme. Não vamos falar, não, tem prova? Tem. Essa semana não foi fácil, pastor do céu, essa semana, olha, foi duro, mas estou aqui, venci. Vamos amarrar mais uns 2 leões hoje, para ver se nós mata eles amanhã, nome de Jesus. Porque, queridos, nós passamos, as provações são compatíveis com a fé cristã. Elas vão vir, vão ter, nós não temos, eu não estou aqui profetizando, irmão, o pastor fica profetizando isso. Não, é a realidade. Eu não posso dizer aqui, chegar aqui para você e falar: não, se você é crente, você não vai ter aprovação, e está mentindo. Eu estou te enganando. E não é essa a verdade. Então, sabe,
Tiago fala no versículo 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Mas aí a gente continua com as perguntas, por que o crente sofre? Por que o crente fica doente? Por que o crente passa por essa situação? Será que é crente mesmo? Tem alguns que falam que não, se é crente não pode passar por isso. Tem um pastor que pregava muito tempo que crente não pode ficar doente, e ele batia o pé, até o dia que ele ficou doente. Crente não, eu sou vacinado pelo sangue de Jesus, eu não vou pegar Covid. Pega. Eu não vou pegar dengue. Pega igual eu, né? Fica lá, não dava conta de pegar uma garrafa de água, querido, de fraqueza. A gente é crente, mas a gente passa por isso. A gente é crente, mas passa por essas coisas. Deus nos adverte, queridos, a esperar as provações. Ele é claro, espera que vai acontecer. A vida cristã não é um mar de rosas, queridos. João 16:33 diz assim, eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. A nossa paz é em Cristo, querido. Ele diz para que nós tenhamos paz nele, mas olha o que ele continua dizendo, neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo, aleluia, glória a Deus. Ele venceu, queridos. O apóstolo Paulo, ele diz lá em Atos 14:22, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações, para entrarmos no reino de Deus. Lá ele, orientando o seu filho na fé, Timóteo, ele diz, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. A fé em Cristo Jesus é assim, queridos, essa é a verdade. Nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser caluniados, vamos ser humilhados, vamos passar por aflição, mas Ele nunca vai desistir de nós, Ele sempre vai estar conosco, todos os dias. Não é no domingo não, é todo dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, Ele vai estar com você. Então não desista, né? Nós somos esse povo, querido, da dispersão. Nós somos esse povo que foi disperso. Nós estamos o Evangelho aqui porque o Evangelho dispersou e ele chega até nós. Agora, de onde que procedem as provações? Da nossa humanidade. Nós ficamos doentes, nós nos acidentamos, nós nos desapontamos, nós sentimos dores. De onde procedem as provações? Da nossa pecaminosidade. Nós criamos problema com a nossa língua, com as nossas atitudes, com os nossos olhos, com o nosso comportamento. E ninguém pode dizer, fulano morreu, culpa, de atitude errada. Nós morremos por causa da nossa pecaminosidade também. Nossas provações, queridos, procedem da nossa cristianidade. Nós fomos chamados, somos de Cristo. Mas nós vamos enfrentar tribulações por sermos cristãos. Sabe por quê? Porque Satanás, o mundo e a nossa própria carne luta contra nós mesmos. Não é só Satanás não, queridos. É Satanás, o mundo e a nossa própria carne. Luta contra você. Está entendendo? Está entendendo isso, meu irmão? Preste atenção na palavra. Porque nós queremos só culpar Satanás, mas nós também somos culpados daquilo que está acontecendo conosco. As provações, queridos, são variadas. Meus irmãos, olha só, tendes por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Essa palavra várias é poikilos, no original. E ela significa cores ou multicolorido. É como se as nossas provações fossem coloridas, do rosinha ao cinza escuro. Como se as nossas provações fossem assim, quanto mais forte as cores, mais pesadas as nossas provações, mais pesadas as nossas aflições, né? E Deus, o que Ele faz com tudo isso, queridos? Ele tece um grande mosaico que fica maravilhoso e lindo.
Você pode ser e passar por muitas coisas, mas se você permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, você vai ser uma obra-prima de Deus. Você é uma obra-prima do Senhor Jesus. Mas tem que permitir, tá? Sabendo, Paulo escreve aos Romanos, ele diz assim: sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera, queridos. Cada aflição, cada provação, queridos, cada situação difícil, cada luta que você passa, cada, angústia que você passa, cada aflição, existe graça suficiente de Deus para com a sua vida. Existe graça de Deus para que você possa passar por ela. A graça de Deus é também multiforme, ela é multicolorida. A graça de Deus, queridos, ela alcança você em todos os níveis de situações, de dificuldades que você passa. A graça de Deus, ela nunca se afasta de você. Lembra? Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam. E a palavra de Deus, lá em 1 Pedro 4, 10 diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Há provas fáceis e há provas difíceis. Há provas que são maiores, né, do que as nossas forças. E há momentos, queridos, preste atenção nisso que eu vou dizer agora. E há momentos de provas que você vai estar somente com Jesus, como Jesus esteve no Getsemane, sozinho. Mas Ele vai estar lá com você. Você pode olhar para o lado e não ver ninguém, mas Jesus vai estar lá com você. Não esqueça disso, querido. Não esqueça disso. Em momento algum Ele te deixa. Em momento algum Ele te abandona. Outra coisa, queridos, Deus sabe o que está fazendo nas nossas vidas. Ele é como um pintor que começa a jogar tinta na tela, não sei se vocês já viram, aqueles que pegam com a mão assim, desenhando, e faz um negócio, você fala, não vai virar nada esse negócio. Dali a pouco, gente, você fala assim, não acredito. Às vezes, que você olha, você está falando assim, mas gente, eu não vou virar nada, não vai adiantar, está virando de cabeça para baixo, queridos. Deus está fazendo você uma obra-prima. Você é especial para Ele. Você é amado por Ele. Ele te desejou antes da fundação do mundo. A tua história passa por Ele, queridos. Em nome de Jesus. As provações, queridas, elas são passageiras, né? Você não vai ficar tempo inteiro nelas, né? Alegria, olha só o versículo 2, de novo. O motivo de toda alegria, o passardes, você vai passar por ela. Você não vai ficar nas provações. As provações não vão durar a sua vida inteira. Cada dia é uma provação diferente, é um degrau que você vai subir. Cada dia é um degrau novo. Então, mas você vai passar. As turbulências passam naquele dia, depois outro dia tem outros tipos, mas você vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A tempestade pode ser a noite inteira, queridos, mas de dia vem sol, vem o arco-íris. Não se esqueça disso, queridos. Não ache que você vai viver só dessa forma. Não se esqueça que Cristo é a nossa paz. Em meio às lutas, em meio às tribulações, a paz de Cristo está em nós. Você não vai ficar nas provações, você vai passar por ela. Amém? Fala assim comigo: eu vou passar pelas provações. E é isso que a palavra de Deus nos garante, que nós vamos passar por elas. E as provações, queridos, elas são pedagógicas, elas nos ensinam. Nós somos cabeça dura, gente, fala a verdade. A gente podia ser mais fácil, a gente podia ser um pouquinho melhor, não é verdade? Mas nós somos cabeça dura. E muitas vezes, nós precisamos disso para entender, para compreender, para aprender e para crescer. Quando você começa a andar, você já levanta e sai andando? Não, você cai uns tombos, né? Aí os pais, querendo ajudar, atrapalham.
Por quê? Porque a criança não aprende a levantar. O pai sempre está lá. Levanta. Levanta. Deixa cair. Não machucou. Não está sangrando. Está bem. Deixa levantar sozinho. Vai aprender, queridos, a crescer. E assim, nossa vida, queridos, nós, aprendemos. O versículo 3 e 4 diz assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Na aprovação, queridos, a nossa vida, a nossa fé é testada, para mostrar que nós somos realmente, genuinamente crentes em Cristo Jesus. Nós não estamos na igreja por causa de fulano ou de ciclano, nós estamos por causa de Jesus. Nós não estamos na igreja porque é um ambiente legal, gostoso, que eu não tenho o que fazer no final de semana. Nós estamos porque nós somos servos de Cristo. Essa que deve ser a definição genuína, né? Quando Deus chama Abraão para viver pela fé, Ele testou, queridos, com o fim de quê? Ele testa Abraão, para aumentar a fé de Abraão. Seu pai da fé, né? Deus sempre prova para produzir o melhor em nós. Escuta isso, queridos, grava isso, anota isso, decora isso. Deus sempre nos prova para produzir o melhor em nós. Satanás nos tenta para fazer o pior em nós. Deus quer o melhor, mas Satanás quer fazer o pior em você. Deus quer desenvolver, a sua fé. Deus quer que você cresça. Satanás quer que você desista. Satanás quer que você pare. Satanás quer que você não seja um cristão de verdade. Satanás não quer que você leia a Bíblia. Satanás não quer que você jejue. Satanás não quer que você ore. Satanás não quer que você venha à igreja. Satanás não quer que você seja fiel em tudo na sua vida. Por quê? Porque ele quer que você desista e vá para o inferno. Jesus não. Jesus, ele quer provar, ajudar você a crescer. As provas da fé provam que de fato nós nascemos de novo. Está passando por dificuldade, por luta, queridos? Então você está no caminho certo. Porque se você diz que é crente e não tem batalha, não tem luta, queridos, você não está incomodando o capeta. Você está de boa com ele, está andando coladinho, com o capeta, não com Jesus. Porque quando nós estamos com Jesus, queridos, o negócio é fácil, não. Em luta, mas pastor, verdade. Mas não tem coisa melhor, gente. Não tem como viver sem Jesus. César falou ontem aqui, não tem como viver sem Jesus. Eu posso viver sem a minha família, posso viver sem os bens, mas sem Jesus eu não posso viver. E essa é uma verdade. Podemos viver sem nada, querido, mas sem Jesus nós não podemos viver. Porque sem Jesus não tem vida. Sem Jesus é morte eterna. Sem Jesus é desilusão. Sem Jesus é quebradeira espiritual só. Só isso. Só isso. As provações da nossa fé, queridos, trabalham por nós, não contra nós. Quando você é aprovado pelo Senhor, é para que você melhore. É para que produza em você perseverança. Queridos, Deus está no controle de todas as situações da sua vida. Todas as circunstâncias. Lembra Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É tudo, está cooperando, querido. Para você ser uma pessoa melhor, ser um crente fiel, ser um crente temente a Deus mesmo, ser crente de verdade. Ser crente de verdade, gente. É isso que Ele quer, que nós sejamos. A palavra de Deus diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória. É leve e momentânea. Sabe o que você está achando que a sua dificuldade, sua aflição é leve e momentânea? Já já acaba, querido. Já já nós vamos estar com o Senhor Jesus. E não pense que Deus te dá o percurso completo. Moisés não teve o percurso completo, Abraão não teve o percurso completo, José não teve o percurso completo, Davi não teve o percurso completo. Ele foi mostrando, vai até ali, é até lá, é até lá. Ele faz o mesmo conosco, querido. Você não tem o percurso completo da sua vida. A única coisa que você precisa é andar em fidelidade com Deus, andar com Jesus e nunca abandonar Jesus.
Nós vamos errar, queridos. Eu vou te ofender. Eu vou falar coisa que você não vai gostar. Eu vou pisar no pé, no seu calo. Às vezes você vai falar, é ser humano, gente, não é só eu. Você também vai pisar no meu. Igual eu falo, né? Vai dar vontade de torcer o pescocinho, né? Mas, queridos, nós podemos continuar juntos. Nós podemos continuar vivendo a fé em Cristo Jesus. Nós podemos continuar crendo. Por quê? Porque Paulo diz em Efésios 2, de 8 a 10, pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Paulo está dizendo que Deus trabalha por nós, em nós e através de nós. Deus trabalha em você, queridos. Deus trabalha, sabe, através de você. Deus trabalha por você. Deus trabalha, queridos. E já estou caminhando para o final. A perseverança, queridos, que é produzida em nós, nos leva à maturidade, nos leva a uma vida madura, né? Romanos 5, 3 a 5 diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Paulo está dizendo, a tribulação é pedagógica. A tribulação é para você aprender, para você crescer. A tribulação é porque você está perseverando nos caminhos do Senhor. Porque se você não está perseverando nos caminhos do Senhor, você não tem provação. Você pode ter uma conta para pagar, que você não tem dinheiro, que foi você que fez, não foi Deus. Isso não é provação, né? Eu fiz uma conta que eu não dou conta de pagar. Isso é problema seu, não é de Deus. Às vezes a gente acha que é provação isso. Isso não é provação. Isso é conta que a gente faz, né? Então, mas as lutas que nós passamos, querido, lutas espirituais, sabe, batalhas espirituais, batalhas durante, sabe, a noite, que você acorda, que você tem que orar, que você tem que clamar. Quando você acorda, às vezes, você tem, sabe, a sua vontade é de pegar a coberta e fazer assim, cobrir, porque você está morrendo de medo. Mas é a hora de você tirar a coberta, ou se ajoelhar, ou sair de pé diante da casa e falar, Satanás, aqui é do Senhor Jesus, aqui é a embaixada do céu, aqui quem reina é Jesus, você fica do lado de fora, aqui não. Nome de Jesus, querido. Porque Satanás quer nos intimidar. Se você arregar, ele vai te destruir. Pensa que ele vem com luvinha de peluca, não, pelúcia, né? Ele vem com a luva de boxe mesmo, aquela de kickbox, né, que vai direto no queixo, ele vem assim. Então a tribulação é pedagógica, queridos, nós só precisamos aprender. Crentes imaturos são sempre impacientes. Abraão foi impaciente, coabitou com Agar, não esperou, né? Moisés foi impaciente, matou o egípcio. Pedro foi impaciente, quase matou mal, cortou a orelha dele. Crentes impacientes são imaturos, queridos. Crente impaciente é imaturo. Maturidade não se alcança apenas lendo um livro. Maturidade é preciso passar pelas provas, querido. Nós temos que passar por provas. Nós só alcançamos maturidade quando nós passamos por ela. Lembra? Nós vamos passar, nós não vamos ficar nelas. Tá? Vamos sempre passar. E as provações visam glorificar o nome do Senhor. As provações visam a glória de Deus. Aquele cego que nasceu, né, cego, Jesus falou que era para a glória de Deus. Lázaro, quando ele morre, Jesus diz que é por causa da glória de Deus. Jó passa por todas aquelas aflições, e ele diz lá no final, ele diz, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Senhor, depois de eu ser arrebentado, depois de eu perder a minha família, depois, sabe, ele não perdeu a família porque ele fez coisa errada não, gente, foi porque Deus permitiu,
Tem muita gente achando que perder a família é isso. Eu perdi a minha família. Não, faz coisa errada, perde família mesmo, né? Agora, Jó estava fazendo o que era certo. Deus falou, você falou para o capeta, você não tem ninguém igual a ele não. Homem íntegro, correto, se desvia do mal. E aí Satanás vai lá, toca nele, toca na carne dele, toca nas finanças dele. Mas ele persevera. A mulher dele tenta, fala, Jó, você está ficando doido, sabe? Fala contra o seu Deus aí, morre logo de uma vez. O que Jó fala? Mulher, você está ficando doida. Onde já se viu um negócio desse? Eu vou continuar firme, adorando o meu Deus. E ele fala isso, queridos, no meio da luta, da provação. Mas nós, queridos, eu queria que você refletisse e praticasse. Que nós vamos concluir falando agora. Jesus não, em primeiro lugar, Jesus não disse que teríamos uma vida fácil e confortável. Mas Ele prometeu nos capacitar e jamais nos abandonar. Jesus nunca disse que vai ser fácil, mas Ele prometeu que vai estar com você, que não vai te abandonar, que não vai te deixar só. Ele sempre vai estar com você. Segundo, qual deve ser a sua atitude, queridos? Quando você enfrentar as provações da vida, o que você vai ser? Quando você passar por provação, por aflição, qual vai ser a tua atitude? Tiago responde para nós: tende por motivo de toda alegria, de grande alegria, o passardes, motivo de alegria, porque o Senhor está permitindo que você aprenda, que você cresça, está permitindo. Mas nós muitas vezes, ao invés de entendermos isso, nós murmuramos, nós reclamamos, nós ficamos amargos, nós começamos a culpar os outros, nós nos enfiamos numa caverna e ficamos solitários. É isso que muitas vezes nós fazemos, conquanto nós deveríamos nos alegrar intensamente. O Senhor está me achando digno de passar por essa luta, eu glorifico porque o Senhor é o mesmo que vai me dar a vitória, é o mesmo que vai me conduzir à vitória. É o Senhor mesmo. Terceiro lugar, essa alegria, queridos, é confiança segura na soberania de Deus. Não é porque nós somos sadomasoquistas, não. Eu quero prova, eu quero luta. Não, eu também não quero não, gente. Eu não quero prova, eu não quero luta, mas elas vêm sem eu querer mesmo, né? Mas, queridos, eu preciso estar alegre, ter essa alegria, porque essa alegria me produz confiança, porque eu estou seguro na soberania de Deus, de que Ele está no controle, que Ele não perdeu o controle, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe para onde está nos levando, Ele sabe, queridos, para onde você deve ir. Vá com Ele, segura na mão dEle, fala: Jesus, até aqui, Senhor, eu andei do meu jeito, fiz as coisas do meu jeito, achei que era desse jeito. A partir de hoje eu quero segurar na tua mão, o Senhor me conduza. Se tiver luta, se tiver aflição, eu sei que o Senhor está me segurando, o Senhor está comigo, e o Senhor não desiste de mim, e eu não vou desistir do Senhor. Quero andar com o Senhor, quero permanecer. Quantas vezes nós tentamos fugir, queridos, do problema, da dor, mas o que nós temos que fazer é o que está no quarto e último lugar: correr para aquele que pode curar as feridas e nos mostrar a direção. Está difícil? Corra para aquele que pode curar as tuas dores, as tuas feridas. Corra para Jesus, porque é Ele que mostra a direção. E ande na direção dEle. Não desista, não abandone a fé, não perca Jesus de vista.